Sábado, dia de vídeo, e hoje resolvi trazer o tema língua. Língua e comunicação. Porque eu tenho refletido muito nisso. A minha língua materna é o crioulo. Eu, quando falo de certos assuntos, principalmente de assuntos que têm a ver com a minha emoção, que têm a ver com coisas mais profundas minhas, tenho muito a vontade de falar crioulo. Eu já fiz trabalhos terapêuticos em português e em inglês e que em momentos cruciais a minha vontade de falar crioulo vinha assim com muita força. E ontem eu estive a refletir nisso, de como eu, apesar de conseguir me expressar bem em português, porque tive o privilégio de ter pais que tinham livros em casa, que me podiam oferecer livros e que incentivavam-me a ler muito, e então assim aprendi o português, porque nunca falei português em casa, nem com os meus pais, nem com os meus irmãos, sempre falamos crioulo, mas o facto de ler muito contribuiu para eu conseguir expressar-me bem em português. E mesmo assim, mesmo conseguindo expressar-me bem em português, há coisas que eu sinto que só consigo expressar-me verdadeiramente em crioulo, que em português não é a mesma coisa. E eu fico a pensar, e pessoas que não têm essa facilidade em se expressar em português? Cabo-verdianos como eu, que não têm essa facilidade, quando têm de falar português, porque a ocasião assim o exige, o quanto podem não conseguir expressar o que verdadeiramente sentem, o que verdadeiramente pensam e não dar o melhor de si. É algo que muitas vezes eu penso, porque há dias que eu quero gravar vídeos em português, porque, ok, outras pessoas que não falam crioulo, que falam português, angolanos, dos Palop, podem entender o que eu estou a dizer, mas o quanto para mim faz muito sentido muitas vezes falar em crioulo, porque os meus vídeos muitas vezes são coisas que eu falo de momento, que saem assim de improviso, e o quanto, quando eu faço isso falando a minha língua materna, eu sinto que eu consigo expressar-me melhor. Então essa é uma reflexão que eu tenho tido. Às vezes eu quero fazer coisas e penso, vou fazer em português ou vou fazer em crioulo? E muitas vezes eu sinto, não, isso eu tenho de fazer em crioulo, porque senão eu não consigo expressar verdadeiramente aquilo que sinto. Eu não consigo ser tão fiel a mim mesma, porque quando vou falar uma outra língua, alguma coisa acontece que algo se perde. E não sei porquê, deu-me vontade de vir falar sobre esse assunto hoje aqui. Acho que foi por causa de uma cerimónia que eu assisti, em que havia muitas pessoas que tiveram de falar português e que eram cabo-verdianas, e eu conseguia ver essa falta da vontade e essa dificuldade em se expressar. E é algo que tenho pensado ultimamente e que eu sinceramente acho que há situações em que eu falo crioulo e que eu fico a pensar, ok, as pessoas podem se sentir excluídas ou podem se sentir postas de parte porque não entendem, mas o quanto também eu falar português em situações onde eu quero falar crioulo, eu não estou a excluir-me de alguma forma. Eu não estou a pensar mais no outro do que em mim. Porque há situações, sim, que devemos falar a língua da maioria que está presente para que a maioria possa perceber. Mas até que ponto eu não posso escolher fazer certas coisas onde, ok, só quem entende crioulo vai participar, porque se eu fizer numa outra língua, eu não consigo dar o melhor de mim. São coisas que eu tenho pensado ultimamente.